Queridos amigos, muito boa noite. É uma alegria muito grande nós retornarmos aqui na telinha para o grupo do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o NEFA, nosso querido NEFA, e que sejam de gratidão as nossas primeiras palavras ao iniciar esse estudo. Gratidão por essa doutrina que nos ensina, nos conforta, nos consola, e nos sustenta, principalmente nos momentos de agora. E falar de prece, né, é sempre muito bom no momento desse, para fortalecer até o nosso psiquismo em relação a alguma coisa que vai ser a nossa ligação com Deus e com os espíritos superiores e nosso querido Jesus. O tema que estamos estudando por hora é o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e hoje nós vamos falar sobre a ação da prece, que vai do item, e transmissão pelo pensamento, que vai do item 9 do capítulo 27 ao item 15. Muito bem, meus queridos, a prece para nós é algo tão importante que os espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que trazem bastante subsídio material para estudarmos, falam da prece com reverência, falam da prece com bastante respeito. E a gente sabe que a prece tem o poder de acalmar, de refrigerar os nossos corações. No item 9, Kardec explica para a gente o que é a prece. E ele fala que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. E na questão do Livro dos Espíritos, vou pegar minha colinha aqui, 659, eu acho que é 659, vou confirmar. Sim. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunhão, em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É a resposta dos espíritos para nós, que fecha com o que Kardec fala aqui nesse item 9. Ele continua aqui falando: podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As quem se dirigem aos bons espíritos são reportados a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. É verdade. Quando nós estávamos preparando esse estudo, me veio à mente o livro Entre a Terra e o Céu. E é um livro do André Luiz, psicografia, né, de Francisco Cândido Xavier, e tem um capítulo, né, que é o capítulo inicial, o capítulo 1, em torno da prece. Nesse capítulo, Clarencio, conversando com seus pupilos, né, que é o André Luiz e o Hilário, que também era médico, e ele conversando com eles, ele vai explicando, né, assim, por assim dizer, que são esses espíritos que a gente recorre, né, e por que eles têm essa, vamos dizer, essa capacidade
né, essa tarefa, essa possibilidade de administrar os nossos pedidos e levá-los até o Criador, né? Que tudo é emanação da própria mente, né? E eles chegam até Jesus e essas preces são dirigidas pelos ministros de Deus ao próprio Criador, né? Aí ele fala que todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Aí ele vai continuar falando, né, dos pedidos, das coisas que chegam até nós, até Deus, né? Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. E é isso que Kardec está falando aqui, né? Que a gente faz uma prece a doutor Bezerra de Menezes, a Antônio de Aquino, a doutora Herman, a Francisco de Assis, né? E dependendo, né, da maneira como nós pedimos, né, e da maneira como nós fizemos a nossa petição, essa prece não vai ser, não vai deixar de ser atendida. E ele fala assim, assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores de bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem de Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, por intermédio de seres incontáveis, escalonados, né? Então, eles foram escolhidos, preparados, convocados, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho de ascensão espiritual é bem aquela escala milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponde. Olha aí. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades em que se destina. E interessante que uma vez a Amália estava fazendo um estudo conosco, Amália Cordeiro, e era no grupo da família na visão espírita. E ela falou que realmente tem preces que não passa do teto da nossa casa. Então, é preciso muito avaliar que prece é essa que nós estamos fazendo, né? Que sentimento é esse que nós estamos emanando para a prece ficar parada e não seguir, né, adiante através dos benfeitores, dos avatares, né, do Cristo e de Deus. Muito provavelmente são as preces mais ansiosas, as preces mais materializadas, as preces mais aflitas num sentido mais assim, de querer transformar uma situação que às vezes não é para ser transformada, um trabalho indigno do nosso coração, de não entender com resignação que tem coisas que a gente não pode mudar. Estão lembrando da prece para a prece que os irmãos dos alcoólicos anônimos fazem, né? Que é a oração da serenidade? Então, concedei-me, Senhor, coragem para mudar o que eu posso, né? Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar
e sabedoria para perceber a diferença. Eles começam a reunião dos Naranon, dos narcóticos anônimos e dos alcoólicos anônimos com essa prece e de mão dadas, né? Feito uma corrente fluídica mesmo, né? Então, Clarencio aqui continuando, ele fala, né? Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre, olha aí, são amparados pelas almas que se enobreceram. Almas essas que são os nossos espíritos de escola. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Ele continua, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos de grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei de Deus. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus que nos criou, e todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. É interessante que a gente vai estudar mais à frente aqui nesse livro a prece refratada, que é disso que eles vão tratar. E aí o André Luiz e o Hilário ficam intrigados com essa prece refratada. E ele fala, né, trata-se, né, de uma prece refratada. É um assunto inquietante, mas numa prece refratada, o prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo para seguirmos-lo atentamente. E aí já mergulham na esfera terrestre, e aí vai chegar lá o momento em que eles vão deparar com a Evelina, uma menina jovenzinha de 15 anos, muito sofrida, muito abalada, né? Muito triste com tudo que está acontecendo na casa dela. O pai chama-se Amaro, a madrasta Zulmira, a mãe desencarnada havia mais de 2 anos, Odila, e o irmãozinho que veio desencarnar por afogamento, o Júlio César. Então, esse livro vai girar em torno do socorro a essa família, e muitas situações serão tratadas aqui. É riquíssimo, aconselho a leitura desse livro. Então, rapidamente, a gente vai dizer o que é prece refratada, porque ela pegava o retrato da mãe, abraçava o retrato da mãe e chorava sem parar. Só que a mãe, no plano espiritual, não aceitava o casamento do pai na Terra, e nem aceitava a ideia de não dominar mais a família com as suas ideias, mesmo estando no plano espiritual. Em suma, ainda culpa a madrasta pela morte do filhinho. Em suma, a Zulmira é obsediada de uma tal maneira que acaba ficando na cama, sem forças, perde as forças, porque ela está sendo vampirizada, literalmente pela Odila. Só que a filha não tem ideia do que está acontecendo. E ela pega o retrato da mãe, pede ajuda, pede força, pede para tudo melhorar na casa, pede porque o pai já está com a saúde debilitada, o Amaro. Mas a Odila não tem condição de ver nada.
ela não consegue mais ver nada, ela não consegue, não chega nela esse sentimento, esse pensamento da filha, porque ela está enseguecida atrás de vingança da Zulmira. Então, essa prece, ela é direcionada ao local que foi feito, inclusive, o planejamento da Evelina, né? Que foi no próprio, foi no nosso lar mesmo. Aí, o que acontece? Clarencio, né, se compadece e ele convoca, né, já o André Luiz e o Hilário, que estão nesse trabalho já de socorro, né, espiritual com eles, para ir à Terra para resolver isso, né? E não resolver acabar com tudo, cada um tem seu quinhão, cada um tem sua porção de penas, né, na Terra, de vicissitudes, mas para amenizar, para dar entendimento aos pensamentos e sentimentos das pessoas. Então, essa prece vai até lá e ela é refratária, ela bate e vai para outro lugar, que é o caso da Evelina. Então, nós vamos voltar aqui, que Kardec vai falar no item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que é o ser quem oramos acuda o nosso apelo, quer no caso que apenas lhe chegue o nosso pensamento, que foi o que a gente leu ali, que Clarencio falou. Quanto mais elevada esse espírito, né, que está escalonado para nos ajudar, mais condições ele tem de levar o nosso sentimento, a nossa petição. E existe esse espírito mais ligado a gente, literalmente ligado desde praticamente quando fomos criados, espíritos simples e ignorantes, que são os nossos anjos da guarda. São eles, esses irmãos, que choram até do nosso lado quando a gente acaba fazendo coisas erradas ou está muito sofrido, mas eles querem nos ajudar, eles querem nos auxiliar, eles querem nos dar força e coragem. Então, às vezes, a gente chama por Dr. Bezerra, por Francisco de Assis, por Dr. Herman, né? Por Antônio de Aquino, mas, na verdade, o nosso anjo guardião deveria ser o primeiro a ser convocado, o primeiro a ser invocado por nós. Essa que é a verdade, né? E o tempo inteiro de agradecimento. Nós temos que agradecer muito esses irmãos, né? Eles não têm só a tarefa de ficar conosco, não. Eles têm outros irmãos que eles também ajudam, né? E levam, são emissários de Jesus diretos, né? Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual achamos neste mundo, dentro da atmosfera. É interessante que nós não vemos, né, o fluido cósmico universal, mas nós estamos mergulhados no hálito de Deus, nesse fluido cósmico divino, hausto de Deus, né, hausto do Criador, como diz o André Luiz no Evolução em Dois Mundos. E lá no capítulo 2, Deus, da Gênese, lá pelo item 24 e 25, Kardec fala sobre essa questão fluídica, que é como se nós estivéssemos mergulhado no oceano. Para todas as direções que nós olharmos, para cima, para baixo, para os lados, para trás, nós vamos ver água. Então, esse oceano seria uma analogia aos fluidos, os fluidos cósmicos, que faz essa comutação, que faz essa transformação entre os nossos, né, e o fluido entra e vai fazendo a transformação através do nosso psiquismo. Mas os fluidos também é um veículo necessário para levar, né, o nosso pensamento, nossa prece para os espíritos. Tanto que ele fala aqui, ó, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar
são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, do encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para o outro o pensamento como o ar transmite o som. Né? Então, quando às vezes o som está lá em Padre Miguel, eu escuto aqui a bateria, né? Que às vezes tem batuque lá na Mocidade. Por quê? Porque o vento trouxe, né? O ar trouxe. Quando a gente assopra uma bola, um balão de gás, ele incha, infla, infla. Nós não vemos o ar, mas ele está entre nós. E interessante que o fluido cósmico, nós estamos mergulhados nele, e ele também serve de veículo. Mas, infelizmente, não é só para os bons espíritos. A nossa vibração, o nosso sentimento, o nosso pensamento também chega nos irmãos que querem mais essa dissensão, essa picuinha, essa raiva, esse ódio, né? Então, a gente precisa muito vigiar. Então, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e relações, e as relações se estabelecem à distância entre encarnados. É verdade, às vezes o encarnado pensa no outro encarnado, né? E já consegue, né, captar. Pô, lembrei de você, fulano. Pô, fulano, eu liguei para você porque eu estava pensando em você estava pensando em mim? E do desencarnado para o encarnado, porque a prece, a gente faz a prece, mas a gente recebe a inspiração do mais alto, mas a gente tem que estar com o coração aberto para isso. No item 11, Kardec fala assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem e a sustentá-lo em suas boas resoluções, a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e volver o caminho reto, se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar-se de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, que é isso que fala lá no Livro dos Espíritos dos Anjos Guardiãos. Eles se afastam de nós quando a gente não quer escutar os bons conselhos e está fazendo muita coisa errada. Eles se afastam, mas eles ficam por perto. No momento em que você clama por eles e pede perdão pelas suas iniquidades, eles voltam. Até as nossas preces, hoje em dia, são mais amadurecidas. A gente aprendeu a educar o pensamento. Nossas preces no passado eram materializadas. A gente pedia muito, mas coisas mais materiais. Ou então faça com que fulano faça isso, faça com que aconteça aquilo, faça com que meu chefe pare de me falar, de me perseguir, faça com que eu não perca meu emprego, entendeu? E hoje em dia a gente já está desenvolvendo essa maturidade do senso moral. Então a gente já está trabalhando a maneira de maior resignação. Lembra que eu falei da oração da serenidade? É isso, né? É esse trabalho de resignação, de entendimento. Né? Mas é muito importante a prece, meus irmãos, a gente nem tem ideia, né, do quanto isso repercute no mundo espiritual. No Invisível, Leon Denis fala que os espíritos trabalham numa frequência altíssima e nós trabalhamos numa frequência baixíssima. Mas vamos dizer assim, que a gente está em 1000 Hz, né, 1000 ciclos por segundo, e eles estão em 2000. Então, eles conseguem fazer um contraponto e chegar a 1500 e a gente elevar também. Mas para a gente elevar esse pensamento, esse sentimento, tem que ser através da prece, porque a prece a gente pede esse concurso dos bons espíritos, né? E aí ele fala aqui, ó, por esse meio pode-se também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Né, um homem que vê sua saúde arruinada em consequência dos excessos, que se entregou e arrasta até até o termo de seus dias,
uma vida de sofrimento, terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece as forças para resistir à tentação. E é verdade, né? É verdade. No 12, ele fala assim, ó, se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituídas que o homem não pode evitar e as duas tribulações que ele se constitui a causa primária, né? Tanto que ele fala, até manda aí para o capítulo 5, item 4, que é causas atuais das aflições. E realmente tem coisas que o homem ele poderia ter evitado, mas ele não evitou. E agora ele está colhendo as consequências, né? E a prece aí vai ser para ele trabalhar o suporte de força para resistir, né? Essas provas que lhes foi dada. Porque, na verdade, né, não há mudança nessa questão, porque senão seria uma derrogação da lei, né? A gente tem que passar pelas vicissitudes daquilo que amargou, que amealhou, né? Que, assim, a colheita, né, é obrigatória, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam os excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos que temer a ruína, né? E se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões, né? Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, e etc. Então, ele vai colocando os contrapontos aos quais nós mesmos preparamos essa semeadura e agora veio a colheita, né? Não tem por onde escapar, né, meus irmãos? Até no livro Nos Rumos do Planeta de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda fala, né, através dos benfeitores, né, que esse momento que nós estamos vivendo na Terra é um momento que nós passamos por um processo, por um período muito grande de indiferença moral, mas tão grande, que a gente chegou num ponto que nós atingimos uma crise moral. Então, que não é castigo para ninguém, é uma necessidade, né? Uma necessidade nossa de reeducar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o nosso querer, né? Aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto que por ter efeito atrair salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir os maus pensamentos, cuja realização não nos pode ser funesta, cujas a realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles conduzem a gente pela senda do bem. Por isso que a prece é algo divino, porque os espíritos bons vão nos inspirar, vão nos dar bons conselhos. E também a gente pode pedir suporte para passar por uma situação difícil. É isso que o homem, né, pode estar certo de receber se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Viu a explicação aí do pedir e obtereis? É isso aqui, né? E eu pulei um pedacinho que ele fala assim: agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nós não subjugar a vontade. É verdade, eles não subjugam a nossa vontade, eles aguardam, né? Então, passando mais um pedaço, né? A gente vai lá no item 15, porque o nosso tempo está esgotado, mas eu peço que vocês leiam com muito carinho
essa parte do Evangelho, porque a gente está vivendo um momento tão difícil em que a gente faz tantos pedidos, né? Então, vamos aprender a selecionar e educar os nossos próprios pedidos, né? Para saber daquilo que a gente pode já ter, porque a gente já sabe que a gente tem merecimento ou não. A gente já sabe, né? A gente já tem alguns anos aí de doutrina espírita já para entender perfeitamente essa questão da lei de ação e reação, né? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, e nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por sua conta? 100 pessoas juntas podem orar como egoísta, enquanto 2 ou 3 ligadas a uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece, né, do que ser dirigida a mais de 100 pessoas que estão com o pensamento todo disperso. E é legal a gente pensar nisso, porque se a gente for analisar lá no item 22, né, que eu já estou dando um spoiler aqui do item 22, a maneira de orar. Então, vamos dar uma estudada nisso. E aí, para finalizar, né, que o nosso tempo está encerrando, o irmão André Luiz também, no livro Missionários da Luz, não, é o Mecanismos da Mediunidade. Os livros ficaram aqui soltos, eu não sei onde eu coloquei. Só um instantinho. Esse aqui é Missionários. Tá aqui. Mecanismos da Mediunidade. É lá no capítulo que ele vai falar da oração. E que respeito, que deferência nosso irmão André Luiz fala da oração. A grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado ou ação independente da vontade, que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, uma vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. E aí, mais um pedacinho depois, ele fala assim: a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa um comutador de forças mentais arrojado à sublimação. Eu fui ver o que era comutador, porque eu não entendo muito esses termos técnicos de eletricidade, e é um aparelho que serve para substituir, né, uma porção do circuito elétrico, né, por outro, ou para modificar sucessivamente as conexões de diversos circuitos. Então, dá uma renovação até nesse sentimento, né, obnublado, esse sentimento cristalizado em certas situações. Orar
constitui fórmula básica de renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. O coração da vida, Deus, e a vida do coração, nós. Então, a prece é uma renovação. A prece pode fazer esse vibrato modificar. Então, nós estamos vivendo um momento em que a prece é de suma importância, né, para nosso equilíbrio mental. A gente tem escutado muitas coisas sobre a atual situação de muitas pessoas, até mesmo as questões de dar cabo da vida. Porém, meus irmãos queridos, a prece, ela é esse bálsamo, esse refrigério. Eu vou ficar por aqui, mas muito agradecida por a gente ter feito esse estudo aqui, porque vocês sabem, né? O primeiro ouvido é aquele que mais ouve, é aquele que mais precisa, é aquele mais necessitado. Então, que a gente possa aproveitar muito a oportunidade que a gente está tendo de colocar a casa espírita dentro da nossa casa, com respeito, com deferência, conquistando esse espaço. Muito obrigado, muita paz, fiquem com Jesus e até o próximo estudo. Estarei com vocês falando de Francisco de Assis. Um beijo no coração, com muito amor a todos. Muita paz.